Sejam bem-vindos ao canal GGFight, eu sou Iago Paz e hoje vamos falar sobre as ponteiras vermelhas em faixa colorida. Solta a vinheta! É muito comum em algumas academias ter faixa roxa e marrom com a ponteira vermelha. Você já deve ter visto isso em algum lugar, mas você sabe qual é o significado dela, o que servem aquelas barras vermelhas na faixa tanto roxa quanto marrom? Em algumas academias, até a faixa azul tem a barra vermelha. Hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos começar falando sobre faixa azul e faixa roxa com barra vermelha. Os dois têm praticamente o mesmo significado, a barra vermelha nas duas faixas. O faixa azul e o faixa roxa, quando eles adquirem a barra vermelha, isso significa que ele dentro da aula ele é um monitor. Como assim um monitor? Ele é um que monitora a aula, que ajuda o professor a dar aula. O professor responsável pela academia está dando aula, ele tem esse apoio entre um faixa azul ou um faixa roxa, barra vermelha, para certificar ou monitorar a aula com ele. Como ele passa uma série de exercícios e esses monitores acompanham os menos graduados, aqueles que têm mais dificuldade, até mesmo as crianças, para que eles possam estar ajudando, por ser um pouco mais graduado, sempre estar ajudando, auxiliando, para evitar acidente, para evitar uma lesão, alguma coisa que não esteja previsto na aula. Então, o faixa azul e o faixa roxa com a barra vermelha, eles são apenas monitores na aula. É muito comum você ver que tem que ter um faixa azul ou um faixa roxa que sempre está auxiliando um faixa branca, que sempre está auxiliando uma posição para uma criança, sempre está acompanhando isso, enquanto o professor responsável está certificando da aula toda. Então, para que o professor não fique sobrecarregado, o mestre não fique sobrecarregado sobre algumas coisas, ele pede a ajuda aos seus mais graduados. Isso, na maioria das vezes, sempre cai por faixa roxa ou faixa azul. Monitorar. Não estou falando que é obrigado ser um faixa azul ou um roxa ter a barra vermelha para monitorar. Isso qualquer outro aluno pode ter, sem precisar da barra vermelha. Um faixa roxa, um faixa marrom, um faixa até preta da própria academia pode certificar. Só que é mais comum passar por um faixa azul e um faixa roxa para que ele possa monitorar. Enquanto os mais graduados têm um treino um pouco mais intenso e que eles não fiquem tão presos a certificados menos graduados. E sim deixar isso uma tarefa um pouco para o faixa azul ou para o faixa roxa. Lembrando, não é obrigatório, não estou dizendo que isso é em todas as academias. Lógico que algumas academias sempre vai ter, mas não quer dizer que eles são diferenciados ou são melhores que os outros. Eles apenas estão ajudando para que a aula ocorra tudo corretamente, não venha a causar nenhum acidente ou até mesmo uma posição errada, eles possam estar ajudando para corrigir os erros. Já no faixa marrom, a ponteira vermelha tem uma responsabilidade maior. Por que maior? Porque o faixa marrom com a ponteira vermelha, ele já se torna um instrutor. Um instrutor como assim? Ele já pode ministrar a aula. Às vezes quando o professor não vai comparecer no treino por causa de algum imprevisto, alguma coisa que ele vai ter que precisar estar ausente, esse faixa marrom com a ponteira vermelha, ele é responsável por puxar o treino na academia, com autorização do mestre dele, ou com autorização do professor, ou qualquer coisa como responsável da academia. E também ele pode abrir um polo da sua academia para que ele possa dar aula. Para ele poder abrir sua própria academia, abrir seu próprio espaço como professor, sendo supervisionado e autorizado por um faixa preta, responsável por ele, que assine por ele, que libere ele a dar aula. O instrutor faixa marrom, ele é muito mais responsável com a barra vermelha, porque ele carrega um peso, uma responsabilidade de confiança, uma confiança que o professor dele depositou a dar ele. Não desmerecendo os outros dois, mas o faixa marrom ele tem que ser muito mais exemplo, porque ele se certifica como um professor. Então ele tem que ser um padrão mais rígido, um padrão mais explicativo, mais técnico, porque ele pode ministrar uma turma, não como faixa azul e roxa, que é muito comum ver só ministrar algum grupo dentro de uma aula. Você pode ter notado e parar e pensar, não, na minha academia não tem faixa roxa barra vermelha, ou azul barra vermelha, ou marrom barra vermelha. É sempre o preta. Sim, porque o preta, a faixa já vem automaticamente costurada uma barra vermelha nela, porque o preta, quando ele atinge essa faixa, os coloridos alcançam a faixa preta, eles já estão aptos a dar aula. Lógico, se eles também quiserem. Porque alguns faixa preta optam em não dar aula e sim só focar em competição, se tornar um atleta, um competidor. Mas isso eles optam em fazer e tirar a barra vermelha e colocar uma barra branca sobre a faixa. Mas isso é tema para um próximo vídeo, beleza? Então galera, chegamos mais no final de um vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido explicativo.
Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação para que toda vez que sair um vídeo novo você não venha perder nada e sempre está acompanhando nossas novidades que acontecem aqui no canal. Se você estiver vendo pelo Facebook, compartilha, marque seu companheiro, mas dá um pulinho lá no YouTube, se inscreva no canal para nos ajudar a crescer e que assim eu possa ter um feedback bom para saber se vocês estão gostando ou não do canal. Então eu fico nessa, vamos finalizar esse like e até o próximo vídeo. Valeu!